mas depois eu senti falta para as meninas, né? Né? Então, mais uma vez, a Inaê também, ó, Michel, entrando aí, não dá para ver o nome dela aqui, mas ela entrou também. Tá bom, então. Então, vou começar oficialmente. Boa noite a todos, agradeço muito a presença. Esse horário, mais gente pode participar, né? Então, eu acho que é um horário bom que a Valesca. É o horário que ela podia, né? Que a Valesca trabalha o dia inteiro. Então, vou começar agradecendo muito, 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 né, ao professor Michel por ter aceitado ler o trabalho da Valesca. O professor Michel é da nossa área de ciências naturais, então é uma pessoa que eu confio totalmente, né, Michel? A gente já é amigo, já faz tempo, e agradeço a Valesca por ter feito matrícula comigo, porque foi uma honra orientar a Valesca, né? Então, um trabalho feito com muito amor, muito carinho, tema que ela escolheu, né? Ai, professora, a honra é toda minha. Então, Michel, você quer falar alguma coisa agora? Eu gostaria de agradecer, Cíntia, pela confiança, né, de eu estar aqui participando com vocês dessa defesa, com essa temática tão importante, mas eu não vou dar muito spoiler, não, vou deixar para depois da apresentação. Mas agradecer a Valesca e a Cíntia pelo convite e também cumprimentar a todos que estão aqui presentes assistindo. Obrigada. Então, eu passo para a Valesca fazer a apresentação. Ela preparou uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, tá? Então, agora é com você, Valesca. Bom, primeiramente, boa noite a todos. O tema que eu escolhi foi a influência patriarcal na desvalorização feminina na ciência, uma pesquisa sobre as contribuições de mulheres cientistas. Aqui no primeiro slide eu coloquei o sumário, né? Em que no trabalho a gente trabalhou introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, considerações finais e as referências. No capítulo 1, na verdade na introdução, perdão, eu fiz a escolha do tema. Então, o trabalho ele possui esse objetivo de destacar as contribuições femininas na ciência. Ou seja, durante a formação acadêmica, ou na escola, nos anos iniciais, no ensino médio, é costume a gente ouvir falar de contribuições masculinas. E nomes como Charles Darwin, Isaac Newton, Galileu Galilei, Albert Einstein, são comumente citados. Entretanto, eu não consigo me recordar de um só nome feminino durante a minha formação acadêmica. E não somente eu, mas outras. Então, surgiu esse questionamento. Por quê? Por que as mulheres não eram citadas? Então, surgiu o propósito de estudar as mulheres que, mesmo em meio a essa clara dificuldade de inserção e reconhecimento, ultrapassaram barreiras e contribuíram para o avanço científico. Aí, no segundo ponto, eu abordei o desejo de compreender o verdadeiro motivo para que não houvesse uma representatividade feminina no meio científico. Esse aspecto eu abordei de acordo com Chassot, né, que na ciência a mulher normalmente era vista como um ser inferior, desprovido de racionalidade. Então a sociedade ela foi construída nesses pilares de crenças em que a mulher ela sempre foi considerada um ser emocional que possuía a função de mãe, mulher e esposa. Então nessas características cientista não entrava. Então nesse caso eu fiz as seguintes perguntas: as mulheres elas realmente não se interessam por ciência? Os pioneiros cientistas e as descobertas realizadas foram apenas masculinas? Será que não existe nenhum nome, nenhuma referência para meninas que ainda estão nos primeiros anos da educação escolar se inspirarem para seguir a carreira na ciência? E aí, nesse contexto desses questionamentos, surgiu a pergunta de pesquisa, que é quais os maiores desafios enfrentados por mulheres cientistas e como elas enfrentam tais situações. Então, ao longo do estudo, do trabalho, eu baseei nesse questionamento e
com essa premissa surge o desejo de compreender o verdadeiro motivo para que não houvesse uma representatividade feminina no meio científico. É realmente por esse motivo de que as mulheres não se interessam, ou é porque, de fato, não tem uma porta de entrada, uma facilidade para que isso acontecesse? E aí, nesse caso, a gente dá início ao capítulo 1, que fala sobre a barreira do machismo. Então, eu abordei a questão da identidade de gênero, porque precisava ter essa compreensão dessa identidade para entender por que as mulheres não tinham essa representatividade. Então, eu abordei a questão de gênero nos preceitos feministas. Então, segundo Keller, ela objetivava mudar as condições das mulheres e alterar suposições pré-estabelecidas no meio acadêmico acerca do trabalho feminino. Basicamente, o objetivo era tornar a ciência independente de gênero. É uma ciência mais abrangente, mais acessível, que tivesse essa facilidade para que as mulheres pudessem se interessar e também contribuir. Aí, nesse caso, a gente falou também sobre a inserção das mulheres na ciência. Como toda luta feminina, ela foi conquistada com bastante dificuldade. Tanto que, em sua maioria, as mulheres, elas, por exemplo, não podiam participar das pesquisas. E nem mesmo como auxiliares. Porque sempre, desde que a sociedade foi constituída, cabia às mulheres a função de mãe, esposa, mulher, mas sempre voltado a essa questão maternal, do lar. Mas agora, ao homem, e isso é constituído socialmente, culturalmente e historicamente, foi encabido às posições de poder, né? Então, a nossa sociedade, ela é constituída baseada nessas condições de poder e do patriarcado, em que o homem ele tem acesso a cargos mais importantes e a mulher cabe o papel de mãe, de esposa. Então, nesse caso, eu falei também sobre os papéis sociais exercidos e diferenciados entre homens e mulheres. E eles são claramente representados na nossa sociedade pelo fato de ela ser uma sociedade patriarcal. Nesse contexto, eu também quis falar como o conhecimento científico ele se modifica à medida que falhas são identificadas, né? E aí, nesse contexto, eu fiz alguns questionamentos. Por exemplo, o que é ciência afinal? Chalmers, ele tem esse livro que tem justamente esse título, o que é ciência afinal. E no livro, ele conclui que não é possível responder essa pergunta com total propriedade de o que é ciência, porque é uma área que possui diversos áreas do conhecimento, como biologia, física, química. Então, não é possível você minimizar em apenas um conceito. E aí, nesse caso, no trabalho eu fiz um comparativo. Se não é possível a gente minimizar a ciência, um só conhecimento, como que pode ter essa concepção de que a ciência ela é predominantemente masculina? Se a ciência ela constantemente se modifica à medida que falhas são identificadas, não tem essa possibilidade de minimizar ela a um determinado conhecimento, por que ela é majoritariamente masculina? E aí surge espaço para a segunda pergunta. A ciência possui um gênero? E aí, segundo Chassot, não somente a ciência, mas todo o conhecimento é predominantemente masculino. Porque é aquela visão de que a mulher ela realmente não era um ser que possuía capacidades para desenvolver pesquisa, pensamento. A mulher cabia os trabalhos maternos e do lar. Já para os homens, não somente a ciência, como cargos públicos, empresariais, basicamente todos os âmbitos sociais são consideradas majoritariamente masculinas. Então, essa questão está vinculada ao pensamento racional incumbido ao homem e ao emocional incumbido à mulher. Em seguida, no capítulo 2, foi abordada a metodologia de pesquisa. Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, objetivando mapear a produção acadêmica feminina na ciência. A fundamentação teórica da pesquisa consistiu em fazer uma análise de artigos que abordam o tema da desvalorização feminina na ciência, analisando suas compatibilidades, situações de preconceitos e desvalorização que se apresentam como recorrentes.
foi realizada uma análise e a comparação entre 2 artigos. Então, eu peguei 2 artigos e fiz um comparativo entre eles. O primeiro foi uma educadora científica do século XIX e algumas questões sexistas por ela enfrentadas, Marie Curie, superando preconceitos de gênero. As autoras são Ingrid Nunes de Rossi e Ivone Freitas Reis. E o segundo artigo é o Trajetória de Mulheres na Ciência, Ser Cientista e Ser Mulher, de Fabiane Ferreira da Silva e Paula Regina Costa Ribeiro. Além disso, eu também delimitei categorias de análises. Então, eu escolhi 3 categorias para poder analisar, baseada nesses artigos, que no caso são as dificuldades enfrentadas por Marie. O segundo, no caso, a dificuldade enfrentada por ela no final do século XIX e início do século XX. A segunda categoria são as dificuldades enfrentadas por mulheres cientistas no Brasil no século XXI, para fazer esse comparativo entre o que a Marie viveu e o que as mulheres cientistas vivem no Brasil. E o terceiro é a carreira em detrimento da vida familiar e a maternidade. No capítulo 3, eu já iniciei a análise dos dados. Então, o primeiro tópico desse capítulo foi a análise das dificuldades enfrentadas por Marie Curie no final do século XIX e início do século XX. Então, baseado no artigo, a gente já iniciou esse estudo falando sobre a disparidade no percentual de ganhadores homens e mulheres do Prêmio Nobel. Por exemplo, desde 1901 até o ano de 2018, que foi o ano que esse artigo foi publicado, apenas 51 mulheres, de todos os ganhadores do prêmio, apenas 51 mulheres haviam recebido. E das categorias que se enquadram medicina, física, química, biologia, a recorrência é no Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, as mulheres não pesquisam, não tem mulheres cientistas, não tem descobertas que são boas o suficiente para receber o Prêmio Nobel. Então, tem esse questionamento justamente que o preconceito ele já começa no começo, né? Na questão do prêmio. Aí eu falei também sobre um pouco da biografia de Marie Curie. Ela sempre foi uma aluna muito dedicada, se interessou desde cedo pela ciência, ela foi influenciada pelo pai. E as dificuldades que ela sofreu foram desde sempre vinculadas à questão de gênero. Ela teve que se mudar para Paris, porque ela não podia estudar no país dela. Lá ela sofreu diversas dificuldades, tanto para localizar um laboratório para realizar suas pesquisas, e ela só de fato conseguiu dar seguimento quando ela casou com o Pierre, porque ele ajudou ela nessa questão da ciência, de permitir que ela pesquisasse no laboratório dele. Entretanto, a pesquisa sempre era dela. Porém, ela era tratada como uma mera auxiliar, porque realmente era essa a visão. Então, ela sofreu diversos episódios de desvalorização vinculados às questões de gênero. Por exemplo, a primeira indicação do Prêmio Nobel de Física pela descoberta da radioatividade, foram feitas diversas tentativas de retirar o nome da Marie do prêmio. Eles queriam conceder o prêmio apenas para o Pierre e para o Becquerel, que era o segundo pesquisador vinculado. A pesquisa era dela, ela tinha pensado, ela contribuiu de forma significativa, porém, por ela ser mulher, eles queriam retirar o nome dela do prêmio. A segunda foi a função por ela exercida, que por vezes era vista como auxiliar do marido. E, então, assim, o trabalho feminino ele sempre foi minimizado ao de secretária, de auxiliar. Tanto que, por mais que existisse uma parceria científica entre os dois, a Marie ficava responsável por fazer o processo de separação e purificação das amostras, e o Pierre analisava posteriormente. Ou seja, a Marie fazia uma função braçal e ele uma função intelectual. E aí, nisso, tem a função inata de mãe, mulher e esposa. Marie teve 2 filhas. E aí a imprensa constantemente se interessava pela vida particular dela. Então, eles buscavam formas de descredibilizar Marie frente à sociedade, porque era um pensamento comum de que a mulher não podia exercer a função de mãe de forma adequada e também trabalhar fora. Então, eles constantemente ficavam observando a vida pessoal dela, porque a vida pessoal importava mais do que as contribuições acadêmicas que ela fazia.
Um outro episódio que ela sofreu de preconceito foi a candidatura à cadeira na Academia de Ciências. Ela já tinha recebido o prêmio Nobel, estava mais do que claro e provado que ela tinha capacidades para exercer grandes feitos nesse cargo, porém, única e exclusivamente pela questão de gênero, ela não conseguiu a cadeira porque não podia ter uma mulher nessa função. Ela era majoritariamente exercida por homens. Então, ela não conseguiu a cadeira na Academia de Ciências. Por fim, esse é o que eu mais considero absurdo, é a segunda indicação dela ao Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos rádio e polônio. Nessa época, ela estava tendo um caso com um homem casado, ele era um aluno dela. A imprensa descobriu esse episódio e eles divulgaram, foi um escândalo na sociedade na época, e aí a academia enviou uma carta para ela comunicando que eles achavam que era melhor que ela não fosse receber o prêmio por esse episódio, né? Ou seja, a vida pessoal dela sempre importou mais que as contribuições. E ela não só foi receber o prêmio, como fez um discurso muito emocionante, direcionado às pessoas que estavam disseminando o ódio contra ela, difamando a imagem dela, e também ela destacou todos os erros nas pesquisas, ou seja, eu medi, eu pesquisei, eu pensei, ela destacou as coisas que ela fez, porque até então a impressão que tinha era que somente o Pierre tinha realizado as pesquisas, e não, é também um mérito dela, até mais dela do que dele. Então, no caso, foram todos esses preconceitos que a Marie sofreu. E aí, em seguida, eu já iniciei falando das dificuldades enfrentadas por mulheres cientistas no século XXI, baseado no artigo Trajetória de Mulheres na Ciência, Ser Cientista e Ser Mulher. Então, foi abordada as semelhanças entre os episódios enfrentados por Marie e as cientistas entrevistadas atuantes em universidades públicas e numa instituição de pesquisa do Rio Grande do Sul. Os episódios de desvalorização enfrentados pelas entrevistadas estão vinculados à questão de gênero. Por exemplo, existe um preconceito que é ressignificado como brincadeira. Durante as entrevistas, algumas mulheres mencionavam o fato de que existiam algumas brincadeiras. Só que quando era questionado novamente, elas repensavam e algumas até concluíam que realmente tinha um cunho machista. Então, algumas coisas acontecem e é tão normalizado, é tão recorrente, que às vezes acaba sendo ressignificado como uma mera brincadeira. E não é. Tem também a premissa de que as mulheres precisam alcançar esse ideal masculinizado do que é ser cientista. E no artigo fala um episódio de um professor que ele fala para uma aluna que ela deveria mudar o curso de bacharelado para licenciatura, porque a licenciatura era mais fácil e o bacharelado ela não conseguiria concluir. Então, esses episódios que constantemente as mulheres passam que só reforçam esse caráter patriarcal. O papel exercido pelo homem sempre foi baseado no racional e o da mulher sempre foi baseado no emocional. Então, nas entrevistas, tanto as entrevistadas quanto a Marie, elas sempre tiveram que se esforçar mais, se destacar mais, tentar mais, para ter o mínimo de reconhecimento. Então, realmente, é uma disparidade muito grande entre a facilidade que o homem tem de estar nesse meio e a dificuldade que a mulher enfrenta. E, por fim, é a postura que a mulher precisa tomar no local de trabalho, né? Não pode ser perua, não pode ser bonita demais, não pode chamar atenção demais, tem que estar sempre com o namorado do lado para ser respeitada. Ah, fulana tem namorado, então deixa ela. Então, essas situações que a mulher sempre está fragilizada nesse meio por ser mulher. Por fim, eu falei da carreira em detrimento da maternidade e a vida familiar. Então, existe essa necessidade de escolha entre a carreira e a vida familiar. Uma necessidade que o homem não sofre, porque, no caso, é como se o papel do homem e da mulher frente às responsabilidades familiares fossem diferentes. A mulher não só gera o filho, como também é responsável por educar e por criar. Já o homem não. Então, as entrevistadas, elas mencionavam o fato de que se arrependiam de sempre priorizar o trabalho e algumas
viram a necessidade de escolher entre a profissão e a maternidade. Então, por exemplo, não tiveram filhos, ou até mesmo não se casaram, porque realmente o meio acadêmico, ele demanda tempo, demanda dedicação. Então, tem que ter essa escolha entre a profissão e a vida familiar. E é uma questão que o homem não precisa escolher, é só a mulher mesmo. Por fim, né, eu segui com as considerações finais. Então, os problemas acometidos por Marie no final do século XIX, eles perduram até a atualidade no século XX, pois os excludentes valores e padrões masculinos vedam e dificultam a inserção da mulher não somente no meio científico, mas também no mercado de trabalho. E aí eu retomei a pergunta de pesquisa. Quais os maiores desafios enfrentados por mulheres cientistas e como elas enfrentam tais situações? Então, são episódios de piadas machistas, mascaradas de brincadeira, a jornada de trabalho excessiva, que dificulta a participação feminina, e o dualismo entre a carreira e a maternidade. Então, essas são algumas das dificuldades impostas apenas às mulheres. Então, nesse caso, tem a importância da inserção da mulher e de haver iguais condições para que a sua atuação seja realizada de forma igualitária à função masculina. Também precisa haver uma consciência de gênero acerca da função social da mulher e o papel que a mesma pode e deve exercer, para, por fim, alcançar a equidade social e de gênero. É isso, muito obrigada. Obrigada, Valesca. Michel, você vai precisar dos slides ou não? Não. Não? Então, obrigada. Eu passo a palavra para o professor Michel. Então, gente, vocês me ouvem bem? Uhum. Primeiro, Valesca, te parabenizar pela escolha da temática, que é maravilhosa, né? Muito importante para o contexto atual, sobretudo, né? Porque no contexto atual, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem que ficar reafirmando coisas que a gente já vinha falando há muito tempo, né? Então, é um fazer e ser resistência também, né? Desenvolver trabalhos dessa natureza. Então, agradecer à professora Cíntia pelo convite, a minha primeira banca na UFG, e eu fico honrado por estar compondo, né, a minha primeira banca com a professora Cíntia, porque ela estava no meu concurso, né, e é uma pessoa muito importante para mim, né, que marcou a minha vida. E com certeza marcou também está marcando e marcou a da Valesca e de tantos outros colegas. Né? Então, é um privilégio poder estar aqui discutindo uma temática tão relevante, tão importante. Então, eu vou falar primeiro, né, muitas potencialidades do trabalho, depois eu vou falar algumas coisas no que eu posso contribuir, no que eu acho que eu posso contribuir, e aí depois, Valesca, você verifica com a Cíntia o que é possível, o que é aplicável, porque a gente que é banca, às vezes a gente sonha demais, né? E o aluno tem um curto espaço de tempo para fazer, então a Cíntia vai te orientar, né? Se tiver alguma coisa demais, ela vai dar uma cortada, tá bom? Mas já adianto que a leitura foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura fluida, então foi um texto bom, não foi cansativo, e em algum momento do texto você até fala que os artigos, né, você talvez poderia ter avançado mais, mas por conta do pequeno espaço de tempo, né, não deu para avançar tanto, mas eu acho que vocês avançaram bem, né, bastante, assim, considerando um TCC, né, que realmente é pouco tempo, né, é um estudo que daria muito mais caldo, né, mas a gente tem a limitação. Isso daí, se você partir para o mestrado, vai ser a mesma coisa. Você vai ter 2 anos e você vai ter a sensação de que você poderia ter feito muito mais. Né? Então, a vida acadêmica é assim. Então, a temática, né, já disse que é muito original, muito relevante, sobretudo para o contexto atual. A questão de gênero, né, enfim, é fundamental a gente trabalhar na ciência, sobretudo, né? Eu iniciei as minhas leituras sobre o tema com Chassot e fiquei feliz porque vocês trouxeram Chassot,
mas também tem um livro que depois, eu não sei se eu passei para a Cíntia, mas eu posso te passar também, Valesca. Tem um livro é um passatempo de mulheres cientistas negras brasileiras. É maravilhoso, assim, traz a história de cada cientista e depois traz um passatempo para as crianças fazerem. É um e-book bem bacana, assim, o seu trabalho me remeteu a esse livro, a esse e-book, que eu até disponibilizei para os meus alunos, mas depois eu disponibilizo para vocês também, achei bem legal. Então, eu fiquei muito feliz com a organização do texto. O texto está muito bem estruturado, muito organizado, isso ajuda para a gente, né, procurar se realmente tem um rigor teórico, metodológico, e realmente há rigor metodológico, há um rigor teórico, você seguiu as etapas, né, do método científico, no que diz respeito a pensar num problema de pesquisa, e aí o legal é que você falou do problema de pesquisa, dos objetivos, depois, nas considerações finais, você fez como se fosse a prova dos 9, sabe? Você foi lá no problema de pesquisa de novo e verificou se realmente você tinha trabalhado, né, na análise dos dados. Também gostei muito de como você elencou as categorias de análise, né? Isso mostra um amadurecimento, né, porque às vezes o aluno faz uma análise de forma geral, sem dividir muito, e foi bem legal que você pôde, né, teve essa sacada de dividir por categorias, isso é muito importante. Então, mostra uma maturidade, né, e um rigor científico, um rigor metodológico. Também acho que a grande questão do seu trabalho, o que é muito legal, é porque, às vezes, nesse contexto de pandemia, a gente fica assim, meu Deus, não posso fazer pesquisa na escola. E aí a gente fica com medo, porque a pesquisa bibliográfica, às vezes, dependendo da forma que é feita, ela fica um lugar comum. O aluno, às vezes, vai trazendo tema e vai falando disso, daquilo. E o legal é que a grande sacada, eu acho, do TCC que vocês tiveram, foi fazer o que Bakhtin, né, o teórico Bakhtin, chama de cotejamento, de cotejar. É pegar um texto e colocar um texto diante do outro e ir comparando, né? Então, vocês fizeram esse cotejo da biografia da Marie Curie, que eu não sei falar direito, com a questão né, com 2 artigos científicos, e ficou bem legal, assim, a comparação. Eu acho que a grande sacada, a riqueza, foi trazer esse comparativo, para mostrar o seguinte, o que a Marie passou no passado, né, ainda é vivido por outras pessoas, infelizmente, né, por outras pesquisadoras, outras cientistas. Agora, eu vou passar para uma parte que eu vou falar as minhas contribuições, aí vocês fiquem à vontade para catar ou não, né? Com relação às palavras-chave, eu vou até abrir aqui meu texto, gente, eu só não vou conseguir ver só o chat, tá? Mas eu vou abrir meu texto aqui no computador. Então, com relação às palavras-chave, eu sugiro, deixa eu chegar aqui no resumo, que vocês, se possível, substituam, né? Porque dificuldades enfrentadas, gênero eu gostei muito, mulheres na ciência também, mas eu acho que dificuldades enfrentadas eu tiraria, e superações também. Eu acho que para as pessoas pesquisarem o TCC, né, da Valesca, enfim, né, na internet, talvez se pudesse colocar mulheres cientistas, né, ou você também traz alguma coisa do contexto do Brasil, mulheres cientistas brasileiras, e ao invés de superação, talvez colocar preconceito de gênero, algumas palavras-chave que talvez pudessem ajudar nas pesquisas, né? Não sei, aí é uma coisa que você e Cíntia podem ver com calma depois, se vale a pena, tá? Então, sugiro só essas duas, gênero e mulheres na ciência está ótimo. Com relação ao resumo, gostei bastante, só sugiro, depois eu vou mandar, Valesca, para você o arquivo,
que tem uns balões de revisão do lado, algumas sugestões, aí você verifica o que é possível, né, fazer. Mas são coisas realmente, são coisas mais simples, é mais uma vírgula ou outra que eu sugiro colocar ou retirar, né, coisas que num texto, né, a gente sempre passa um detalhe ou outro. Agora, avançando mais, sobre... tem uma parte que você fala na introdução, acho que não sei se você está com o texto aberto aí, mas é o terceiro parágrafo, que começa em acordo com Chassot e tal. Aí mais para o finalzinho você fala, portanto, sua função inata encontrava-se nos afazeres domésticos. Ser mãe, mulher e esposa era o propósito ao qual era designada. Eu tiraria o mulher, porque a gente acaba que usando mulher aí, a gente está usando como sinônimo de que mulher é aquela que vai ficar fazendo coisa de casa, né? Então, eu tiraria nesse contexto mulher. Mas aí depois você vai pegar no arquivo, eu sinalizei o arquivo também. Tá? Deixa eu avançar mais aqui no texto. Mas, no geral, assim, o texto está muito bem estruturado, praticamente todas as citações estão assim, impecáveis, salvo pouquíssimas exceções. Né? Em alguns momentos eu pedi para colocar vírgula, tá? Vírgula, mais detalhes pequenininhos. Por exemplo, quando você coloca o nome dos autores no finalzinho do parágrafo, né, quando é uma citação direta, às vezes você coloca ponto antes do parêntese e ponto depois. Eu sugiro que você coloque só ponto depois do fecha parênteses. Né? Isso eu acho que é legal olhar no texto todo. O parágrafo que você traz, né, aqui para mim está aparecendo página 16, que você fala, logo a escolha dos presentes artigos, tal qual a breve exposição do tema, nesse trabalho de conclusão, decorre do curto período de tempo disposto para a realização do mesmo, mas se compactua da futura possibilidade de dar continuidade a esse estudo. Eu tiraria esse parágrafo, porque eu acho que vocês, apesar do curto espaço de tempo, vocês fizeram análises densas e avançaram bem. Né? Eu acho que poderia suprimir, né, que pode até desvelar como se fosse uma carência do estudo, mas eu não vejo uma carência do estudo. Apesar do curto espaço de tempo, é lógico que sempre vem uma pesquisa futura, né, com uma outra ótica, né, maior, com uma maior amplitude, mas eu sugiro retirar. Né, fica a critério de vocês. Tem alguns momentos do texto, e até no resumo tem, mas no capítulo 3, análise dos dados, você fala o seguinte, que as mulheres sofreram, né, preconceito, tentativas de boicote, que mulheres cientistas responsáveis por grandes feitos e descobertas sofreram para ingressar em meio acadêmico e científico, adquirirem um lugar de fala, lugar este que ainda não foi conquistado. Eu discordo um pouco, porque é uma coisa que está entre parênteses, porque por mais que eu entendo que você está nesse lugar de fala, de verificar uma série de preconceitos que ainda existem, mas eu diria que lugar esse que ainda está em processo de conquista, né? Nós temos que avançar muito, a sociedade tem que avançar demais, mas já avançamos mais, assim, por exemplo, na minha cabeça de homem não existe diferença, por exemplo. Então, quer dizer o seguinte, que avançou. É lógico que eu tenho a minha Constituição, estou no meio da educação, fiz um mestrado, doutorado na educação, trabalho com a diversidade, trabalho com isso, se eu fosse contra, pelo amor de Deus. Mas, assim, outras pessoas em outros contextos têm uma condição sociocultural. Mas eu acho que eu não restringiria tanto, assim. Eu acho que a gente tem que lutar para ter mais lugar de fala, mas eu colocaria lugar este que ainda está em processo de conquista. Né? Temos muito a avançar, mas não quer dizer que não avançamos. Né? Então, eu trocaria essa afirmação. Está no início do capítulo 3, análise dos dados.
Mas, no geral, esse capítulo está muito bem estruturado, né? Tem alguns momentos, Valesca, que você separa o sujeito do predicado com a vírgula. Por exemplo, Derossi e Freitas Reis, 2019, vírgula, discorrem. Aí tem que tirar essa vírgula, porque senão separa o sujeito, né, Derossi e Freitas, do discorrem, que é o verbo, né, que constitui o predicado. Então, tomar cuidado para essa questão. Vou avançar mais aqui. Sobre a palavra através, eu sugeriria que em alguns momentos você use através sem ser no sentido literal de atravessar, né? Então, eu sugiro que você substitua através por meio ou por intermédio, que é o que é recomendado, né? Usar o através somente no sentido de atravessar, tá? Mas é uma questão mais específica. Na página, deixa eu pegar aqui, na página 21, isso na análise dos dados, que começa com uma citação, apesar de serem contados, essa citação direta de Santos Apud Silva, e uma mais para baixo também, que é de Silva, né, que você usou o Apud, elas precisam da página, que elas são citações diretas, né, com recuo. Então, foram as únicas do TCC todo que faltaram a página. Então, você está muito, muito, muito bem. Porque, normalmente, a gente termina, assim, né, uma tese, uma dissertação, um TCC, e sempre tem uma páginazinha faltando. Então, se tem duas, está perfeito. Eu não consegui localizar mais. De resto, todas as citações diretas e indiretas estão impecáveis. Parabéns para vocês, porque é bem, bem difícil, né, a gente achar esse cuidado. Na página 21, no finalzinho, no último parágrafo, tem: a imprensa francesa sempre demonstrou, né, certo interesse em, de alguma forma, descredibilizar a Marie Curie, né, frente não somente à comunidade acadêmica e tal, pois um pensamento comum era de que a mulher possuía um papel indispensável de mulher, mãe, esposa, cuidadora. Então, sugiro que você tire esse segundo mulher. Tem os dois momentos do texto. Eu entendi esse sentido da mulher que você quer dizer, daquela mulher que vai cuidar do lar, tal, mas você já está usando os outros adjetivos, então sugiro que você tire. Tem dois momentos do texto que você repete a palavra mulher, e aí acaba que, se a gente não tirar, a gente acaba perpetuando essa visão da mulher que não é que você quer passar no trabalho, e que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque acaba que, pela nossa condição sócio-histórica, isso vai impregnando, né, na nossa cabeça, do que a mulher tem que fazer. Eu mesma, assim, como homem, eu tinha o discurso, né, que em casa tem 3 crianças, de que eu estou ajudando a minha esposa, né? Aí eu comecei a consertar, né? Estou exercendo o meu papel de pai, né? Que é bem diferente a gente exercer o papel de pai do que ajudar a minha esposa. Estou ajudando por quê? O filho eu fiz também, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque é um preconceito estrutural que está colocado, está cerceado na gente, né? A gente tem que tomar esses cuidados. Deixa eu avançar mais aqui. Aí é só questão de vírgula, eu não vou ficar falando mais. Através também eu já falei. A questão do ponto, só depois do fecha parênteses, não antes. Avançando aqui no texto. Normalmente eu passo tudo para o caderno, mas dessa vez eu não consegui passar tudo. Deixa eu avançar mais. Gostei muito que você se apropriou bastante de Chassot. Chassot é maravilhoso. E esse texto que vocês usaram, né, sobre a questão de gênero, né, é maravilhoso. Até tem uma palestra que ele deu, que está no YouTube, se eu não me engano, que trabalha essa temática, que é muito, muito bacana. Deixa eu avançar aqui, que eu já estou quase finalizando. Mas pode deixar que depois eu vou mandar direitinho para vocês. Sobre as considerações finais, eu gostei bastante, porque, Valesca, você vai para o problema de pesquisa,
né? Toca lá na ferida de novo e vai verificar. Eu só sugiro o seguinte, tem um momento, como é a pesquisa bibliográfica, a gente tem que tomar uns cuidados. Acho que é na última página das considerações finais, nesse contexto, na fala de algumas entrevistadas, é notável a reprodução do pensamento construído. Eu, por exemplo, como eu não tinha lido o texto todo, eu gosto de ir primeiro começo pelo resumo, vou para as considerações finais, depois eu volto para tudo. A minha leitura é assim. Eu falei, que legal, acho que ela fez entrevista. Mas não, foram as entrevistadas da pesquisa bibliográfica, do artigo. Então, eu sugiro que você coloque assim, nesse contexto, na fala de algumas entrevistadas, no estudo de fulano e fulano de tal, né? Para você trazer à tona aquele artigo, para não dar um indício de que talvez você fez uma pesquisa exploratória, né? Enfim, para ficar bem direitinho dito que é uma pesquisa bibliográfica, né? Então, também tem, no outro parágrafo aí, tem, por fim, maximizo a importância da inserção da mulher e de haver iguais condições. Por mais que seja clichê falar isso, mas lugar comum, a importância da inserção da mulher em todas as esferas da sociedade, eu acho que é importante especificar, né? Porque o lugar da mulher, né, onde ela quiser, não é só na cozinha, não é só em casa, não é só cuidando de criança, então, em todas as esferas da sociedade, né? Eu sei que você já estava falando implicitamente disso, mas é bom especificar, né? Maximiza a importância da inserção da mulher em todas as esferas da sociedade, inclusive, né, sendo pesquisadora, por exemplo, né, se ela assim almejar. E, no mais, sobre as referências, elas também estão muito boas, eu ressalto a qualidade das referências escolhidas, tem só, acho que, duas, que você, a de De Rossi Freitas, que você coloca o site, DOI, mas eu sugeriria que você colocasse depois do DOI acesso em e a data que você acessou, porque é disponível online, né, da Marie Curie. E também tem uma outra mais para baixo, que eu sinalizo, uma outra referência, de Silva e Ribeiro, que você coloca o DOI, né, o link, mas falta o acesso em, né. Tem a referência do Kim 97, e do Bargadant 90, eles estão no formato das normas da APA, tá? Aí, porque não coloca o ano no final, então eu sugiro que você coloque o ano no final. Eu sinalizei no texto, vou mandar para você direitinho. No mais, é isso, assim, o que eu pude ver, assim, de correção, né, de vírgula, ou de espaçamento, de ponto, que às vezes saltou numa referência, o que eu consegui ver, eu coloquei para tentar ajudar vocês nesse processo final, porque não existe um texto inacabado, né, assim como diz Bakhtin, sempre você vai olhar para o seu texto, vai achar que falta alguma coisa, vai achar, de repente, um errinho, mas para isso que é importante na banca ter um outro olhar também, porque chega um momento que o olhar, né, da Valesca, da Cíntia, o olhar de vocês já fica mais viciado, né? Então precisa colocar outra pessoa. Então essas são minhas contribuições. Eu reitero que não há nenhuma contribuição assim do tipo, você tem que mudar muita coisa, não. A estrutura está maravilhosa, o conteúdo é maravilhoso, a temática é muito relevante, muito original, a sua apresentação foi muito boa, muito clara, então acho que você pode ficar bem feliz assim do TCC, e ter orgulho do TCC que você conseguiu desenvolver. E eu estou muito feliz por ter o meu nome assinado nesse TCC. Muito obrigado pela honra de estar com vocês. Obrigada, professor Michel. Agradeço todas as suas contribuições.
E passo a palavra para a Valesca, se ela quiser fazer algum comentário, responder assim explicar alguma coisa para o professor Michel. Eu queria agradecer todas as considerações feitas. Foi um alívio saber que foi uma leitura fluida, que a estrutura está bem estruturada, que você se interessou pelo conteúdo, porque eu particularmente sou apaixonada. Foi um trabalho assim que eu realmente fiz com muito gosto, não tive nenhuma dificuldade de fazer, porque realmente eu gostei muito. Era uma coisa que me alegrava. Sobre as vírgulas, a gente vai fazer as correções. Na parte do local de fala, eu concordo com a sua observação, porque realmente eu generalizei um pouco, né? Então, a gente precisa reconhecer que algumas contribuições foram alcançadas, alguns avanços foram feitos, mas não da forma que a gente sonha, né? Então, eu vou fazer essa alteração. Todas as pontuações, a gente vai fazer as correções e eu gostaria muito de agradecer a presença, a sua fala, enfim, muito obrigada. Bom, muito do que o professor Michel falou, né, são falhas minhas também, porque a gente está em constante formação, né, são falhas na orientação também, né, Valesca, a gente aprendeu junto, nós somos todos aprendizes, se a gente não se colocar como aprendiz, pode fechar o planeta, a gente fecha tudo, a fábrica de Deus, né, e para de produzir. Então, eu também sou responsável, né, por alguns detalhes que ficou faltando. Que bom, Carolina. Então, eu e o professor Michel, a gente vai para outra sala. Eu vou mandar um link para o WhatsApp do professor Michel para a gente discutir a nota. Aí depois a gente volta e vocês podem ficar aqui. Deixa eu mandar agora para o professor Michel. Beleza. Vou ligar aqui o mudo que a gente vai ter muita dúvida, hein? Aí, mandei. Aí, eu vou... Professora, eu também aguardo aqui. Pode ficar aí, porque é rapidinho. Tá. Melhor vocês ficarem aí, acho que é mais seguro. Que aí, se eu tiver problema, acontecer alguma coisa, eu aviso vocês, né? Tá bom. Deixa eu sair, então. Nossa, você.
abrir meu áudio. Voltamos. Cadê a Valesca? Saiu? Ah, tá aí. Não, tô aqui. Valesca, depois de muito brigar com o Michel, assim, a gente discutiu muito, discordamos horrores. Aí a gente somou, dividiu, aí usei minha calculadora bem pequenininha que eu tenho aqui. Né? Aí a gente decidiu que você ficou com 10. A gente subiu a nota dele, dividiu por 2. Parabéns. Esse é meu namorado comemorando mais que eu. Você ficou com 10. Falei para ele que você vai continuar a pesquisa no mestrado, que você, além de terminar TCC, estágio, um monte de coisa, ainda passou por um processo seletivo super estressante, desgastante, né, para todos nós. E eu esqueci, porque eu estou num processo de assédio, né, e as mulheres são as que mais sofrem assédio sexual, eu esqueci de falar isso, né. Então, os homens também sofrem assédio sexual, mas as mulheres, elas são as que mais sofrem, né? E é isso, parabéns. Passo a palavra para você. Ai, professora, muito obrigada, gratidão, é um alívio, eu não sei nem o que falar. Muito, muito, muito obrigada, Michel, muito obrigada, Cíntia. Esse trabalho é, assim, 10% do meu e 90% do seu, porque você me ajudou em tudo. Não é um mérito só meu, eu tenho que ser muito grata, porque desde o início a senhora esteve junto comigo, e eu estou muito, muito, muito feliz por ter terminado essa etapa. E com 10 ainda. Parabéns, então. Eu vou encerrar, então, parabéns. Todo mundo vai dormir feliz hoje, né? Ai, aliviada. E aí Valesca, quer tirar um print para guardar de recordação? Ai, super quero. Também é isso, né? Eu vou tirar um print aqui também, quem puder tira, que aí a gente depois parar de falar. Põe o namorado pro print. Ué, ela saiu? Tadinha, apertou alguma coisa errada. Vamos ver se ela vai voltar. Deixa eu ver se ela quer voltar. Ah, ela já está mandando. Ou é você que mandou para mim? Fui eu que mandei. Mandei 2 fotos aí que eu tirei. Ai, que legal. Depois, se alguém quiser, eu mando. Ah lá, entrou. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu saí da chamada sem querer na hora de tirar o print. Oh, meu Deus.